Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre algumas razões especiais. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto nesta distância. Então, é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Exemplo, um trem percorreu uma distância de 600 km em 4 horas. Determine a velocidade média deste trem neste percurso. Então, a distância percorrida de 600 km dividido pelo tempo gasto de 4 km é igual a 150 km por hora, que é a velocidade média. A escala é a razão entre o comprimento considerado no desenho e o correspondente comprimento real medidos com a mesma unidade. Então, é comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Exemplo, em um mapa, a distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Sabendo que a distância real é de 60 quilômetros, determine a escala utilizada nesse mapa. O comprimento no desenho é 6 centímetros. Percebam que as unidades aqui estão diferentes, quilômetros e centímetros, não pode, as unidades têm que ser as mesmas. Então, 60 quilômetros, para transformar para centímetro, eu multipliquei para 100 mil, por 100 mil. Então, 60 quilômetros é igual a 6 milhões de centímetros. Agora, aplicando a razão, comprimento no desenho 6, comprimento real 6 milhões, simplificando a fração por 6, eu tenho aí 1 por 1 milhão, que é a escala. A escala de 1 por 1 milhão significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 1 milhão de centímetros no real, ou seja, 10 quilômetros no real. A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume de um corpo, ou seja, massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Exemplo, uma estátua de bronze tem 200 kg de massa e 200 decímetros cúbicos de volume. Determine sua densidade. Então, 200 kg dividido por 20 decímetros cúbicos é igual a 10 kg dividido por decímetros cúbicos, que é a densidade de um corpo. A densidade demográfica é a razão entre os números de habitantes de uma região e a área desta região. Então, o número de habitantes dividido pela área. Então, um exemplo aí é no censo de 2010, Petrópolis possuía 295.917 habitantes, para uma área de aproximadamente 774,54 km². A densidade demográfica, né, é o número de habitantes dividido pela área do município, que é igual aproximadamente a 382 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a cada quilômetro quadrado, nós temos aí 382 habitantes. E as razões escritas na forma percentual. Além das formas fracionária e decimal, uma razão também pode ser escrita na forma percentual utilizando esse símbolo aqui. Então, exemplos. Meio é a mesma coisa que 0,5. 0,5 vezes 100 é 50%. Então, a razão 1 sobre 2 é igual a 50%. 3 oitavos, que é igual a 0,375, multiplicando por 100, me gera aí 37,5%. Então, 3 oitavos é igual a 37,5%. 9 dozeavos é igual a 0,75. Multiplicando por 100, eu tenho aí 75%. 13 décimos é a mesma coisa que 1,3. Multiplicando por 100, eu tenho 130%.